Muito boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no nosso Viva Podcast. É um prazer estar falando com você aí. Meu nome é Felipe. Renato. Eu estou aqui com o nosso amigo Evair. A gente vai fazer uma entrevista aqui com ele. Primeira vez que o Evair está aqui num podcast, aqui na região de Minas. A gente também está começando aqui no nosso Viva Podcast e está começando já com o Evair aqui. É uma honra imensa para a gente, para tudo que a gente pensa, para tudo que a gente quer construir ainda com o Viva Podcast. Começar com você, Evair, conversar e começar com você vai ser muito bom, vai ser muito, muito legal. Eu agradeço o convite. Eu espero que vocês tenham muitos e muitos aí pela frente. Corra tudo bem para vocês, porque eu tenho certeza que não é fácil, mas é uma área gostosa, principalmente para quem gosta de falar de futebol como nós, né? Acho que vale a pena. Você gosta de falar de futebol? Eu gosto muito de falar de futebol, eu gosto muito de ir no estádio, ver futebol, eu gosto dos rachinha com os amigos. Lógico, eu jogo mais truco do que rachinha, mas gosto de ir no estádio, ver o Palmeiras jogar, ver outros times jogar para mim, e ver assistir o Guarani em Campinas, é uma rotina, então são coisas que a gente não perde nunca na nossa, mesmo depois de tantos anos de futebol. Isso é uma coisa legal também, né? Porque tipo assim, a gente vai falar com qualquer, a gente vê entrevista de qualquer outro jogador, não, acabou minha carreira no futebol, eu vou para outra área, uns vai para política, outros vai não sei para onde, mas pelo menos gostar de falar de futebol, de acompanhar o futebol, de jogar também, jogar também, faz uma falta muito grande. Ultimamente eu não tenho brincado com os amigos, mas assim, quando tive mais oportunidades, depois que encerrei a carreira, a gente fazia partidas beneficentes aqui pela região, armava jogo, mesmo sendo society, tudo. Então isso faz uma diferença muito grande, mesmo porque eu vivi a vida toda dentro do futebol, isso para mim é gratificante. Para uma cidade pequena, né? Igual a de Urufio, né, Renato? Ter o Evair aqui com a gente fazendo o jogo beneficente. E é uma honra, não é, Renato? Com certeza. Primeiramente, boa noite a todos. Uma honra estar aqui com o Evair, um ídolo do nosso palestra. E um grande prazer estar aqui com vocês também, pessoal. Que seja muito de muitos para vocês aí do podcast. Exatamente. E o Evair, graças a Deus, tem uma amizade com ele, às vezes nós jogamos truco junto. É lindo no truco, viu? Eu não sei se ele vai lembrar, mas a pessoa que me... Eu sabia o básico do truco, mas você... Um dia que eu joguei de dupla com você me ensinou direitinho como é que jogava truco. E como é que fazia os maços também. A minha especialidade ultimamente é jogar truco. Então, depois do futebol, se não tiver uma resenha, uma conversa, parece que falta alguma coisa, né? O futebol é bom por causa disso também, né? Você está sempre fazendo amigos, conhecidos e te leva a outros relacionamentos legais. E a gente tem, depois que eu parei de jogar, eu pude ter mais esses relacionamentos. Antigamente não tinha tempo para isso, e agora a gente está aprendendo a conviver nesse grupo, né? A gente vivia num grupo profissional, onde cada um fazia a sua parte, ia para casa. De repente você sai do futebol e começa a viver um outro tipo de situação que você tem que se adaptar. Então isso para mim também tem sido uma experiência bacana. E depois que o profissional, né, ele se aposenta, ele descansa, tipo assim, porque quando ele está lá no auge, né, não é todo mundo que vai chamar ele para uma entrevista, sabe? Mas parece que tipo, o que eu vejo hoje em dia, que quando o profissional se aposenta, é onde ele mais trabalha também. É entrevista, é jogo, não sei o quê, mas... Não, no meu caso não. No meu caso eu cheguei aos 38 anos, quando eu encerrei minha carreira profissionalmente, eu já estava exausto mesmo, cansado de ir para o treino, né? Eu não conseguia fazer as mesmas cargas de treino como antigamente, como no início. Então aquilo para mim já foi tirar um peso das costas. Mas depois de algum tempo você começa a fazer falta de novo. Começa a fazer falta não treinar, não, mas faz falta aquela adrenalina do jogo, aquela decisão, aquele frio na barriga, né? Então isso faz falta até hoje. Evair,
uma coisa que tem tirado dúvida. Várias crianças começando, treinando, fazendo peneira, e sonho de muita molecada, né? Que é virar jogador profissional. Eu tive esse sonho, mas não tive essa ação. Você, como estava olhando, quando você começou a carreira, você fez um teste no São Paulo, né? Onde você não passou na primeira vez. E depois você foi para o Guarani, e graças a Deus sua carreira fluiu. Conta para nós como foi esse começo de carreira teu, a dificuldade. Imagina você na cidade do interior, ter contatos para chegar a fazer uma peneira no São Paulo. Foi assim, não foi fácil. O primeiro teste que eu fiz foi em Espírito Santo Pinhal. Né? De repente, no Espírito Santo Pinhal, passava aqueles cavaleiros, né, que vinha lá do Espírito Santo Pinhal para ir até Aparecida ou algumas igrejas aqui por perto. E no bar ali, a gente estava sempre ali, Crisólia, alguém falou para esses caras que eu era bom jogador e tal, e esse cara pegou, foi lá para São João, passou um tempo, teve um telefonema, pediu para que eu fosse fazer teste lá. Pensa bem como são as coisas, né? E eu fui fazer teste em Espírito Santo Pinhal, mas eu tinha 13 anos, muito novo, já tinha um corpo mais ou menos assim, mas não passei. Eu voltei embora, tudo. E logo em seguida eu fiz um teste muito interessante aqui em Confidentes, que o time do Guarani veio com 2 times para fazer 2 jogos aqui em Confidentes, só que o pessoal de Inconfidentes não me deixou jogar por Inconfidentes porque eles já tinham treinado os meninos, então resolveram me colocar no time reserva do Guarani, do juvenil do Guarani. E naquela oportunidade, no teste, eu fiz 4 gols. Eu já fiz 4 gols e os caras já resolveram que eu tinha que ir embora com eles. Então foi preciso alguém correr aqui em Crisólia, pegar minha mala. Tudo assim? Tudo assim, sem eu saber nada. Né? Pegaram a minha mala, colocaram dentro do ônibus. A minha mãe não sabia o que fazer, não sabia se deixava ou não. Meu pai também não estava lá no jogo, mas não sabia o que fazer. Não, deixa ele ir, vai fazer um teste lá, vai ficar 1 semana, 2 semanas e tal, beleza. Eu fui fazer esse teste, fiquei lá 1, 2 semanas, estavam em época de dispensa para final de ano, e acabou que eu vindo embora também, os caras de entrar em contato. Nesse meio tempo, eles não entraram em contato, pediram para mim fazer um teste no São Paulo. E eu fui até o São Paulo fazer teste também. Mas lá no São Paulo eu tinha que pegar um ônibus aqui, descer numa rodoviária na Bresser, lá em São Paulo, e atravessar a cidade e para o outro lado do Morumbi, coisa que para um moleque de 13, 14 anos morando no interior é muito. Então tinha que pedir ajuda de alguém, falar com alguém. E aconteceu de ter que sair lá do Bresser e atravessar a cidade. Fiz o teste, tudo, quando não passei, tive que voltar tudo sozinho de novo, tudo bem, a gente se vira, né? Mas é muito, hoje em dia nenhum pai deixaria isso acontecer, que eu ia falar. Né? Então, e daí eu fui convidado de novo para voltar para o Guarani, né? E pediram para mim fazer outro teste outra vez no Guarani, e eu fui fazer o teste no Guarani. No primeiro treino, o juvenil, o reserva do Guarani ganhou de 2-0 dos titulares do Guarani, que era o juvenil, e eu fiz os 2 gols. Foi 2-0 o primeiro treino. No segundo treino eu fui fazer contra o Júnior e empatou 1-1, que era o time titular do Júnior, empatou 1-1, eu fiz o gol, né? Na mesma semana o Pupo Jimenez me aprovou e disse que eu estava pronto para continuar. Deu aquele frio na barriga, tinha que vir para Crisólia para comunicar, não tinha o telefone tão fácil, né, como hoje, não tem celular, não tem nada. Eu tinha que sair lá de Campinas, vir aqui comunicar aos meus pais, olha, eu passei no teste, eu vou ter que morar lá, tal. E foi aquela coisa de novo, né, mas pegava o ônibus aqui, ia para Campinas. E assim, mesmo com toda essa dificuldade que você acabou de apresentar aqui, de falar, na sua época, de começar o futebol ali, o menino de 13, 14 anos começar, ela ainda é mais difícil do que hoje, do moleque de 13, 14 anos hoje? Não. Ou hoje ainda... Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Mais fácil porque o empresário acha esses meninos hoje, né? Ele não precisa ir lá fazer um teste mais. Os empresários têm olheiro em tudo quanto é lugar, os times têm olheiro em tudo quanto é lugar,
é muito fácil. Hoje em dia o Palmeiras está monitorando um garoto de 10 anos, 11 anos. Ele pega um menino daqui de Ouro Fino, leva para São Paulo, arruma um emprego para o pai e ali já começa a investir nesse menino. Hoje, na minha época, não existia isso, né? Então hoje já existe toda uma preparação e ele já investe desde os 10, 11 anos para que esse menino... Porque só pode ficar alojado a partir dos 14 anos. Então, esses meninos não podem ficar alojados, eles têm que estar na casa dos pais, não é permitido. Então, mas todos os times têm essa jogadinha de arrumar um emprego para o pai, para a mãe e levar essas crianças para as cidades. Um exemplo hoje é o Henrique do Palmeiras, né? Que morava lá, o Palmeiras trouxe ele. Aquele rapazinho para morar ali com eles. Ô, Evair, e no Guarani você ficou de 85 a 88, né? Não, eu fiquei de 82 a 88 no Guarani. De 82? Quando eu passei no teste foi em 1982. Eu fiquei, a última partida minha que eu fiz pelo Guarani foi em 1988, foi quando eu fui transferido para a Itália e fiquei 3 anos na Itália. Quantos gols no Guarani, velho? Não lembro quantos gols fiz no Guarani, mas foram gols assim. Teve um campeonato brasileiro que nós disputamos, eu e Careca, eu fiz 24, ele fez 25, mas só que ele fez 5, 6 partidas a mais do que eu, então não sei te dizer exatamente quantos gols tem. No Palmeiras nem todos sabem, né? Mas no Guarani não sei quantos gols tem, mas foi assim, morar debaixo da arquibancada, um salão que todos dormiam no mesmo local, banheiro tudo junto e tal. São situações que todos passam. Imagino. E depois passou pelo Guarani, ali, graças a Deus, se consolidou. Você recebeu uma proposta da Itália, né? Sim. Atalanta da Itália. Como foi um menino crescido aqui, chegar num país com outra língua estrangeira, aí eu já estava com o quê? Com 20 anos, né? 20 anos. Já sabia se virar, vai. Já estava me virando. Mas, querendo ou não, você tinha que fazer algumas escalas, né? Então, na segunda vez eu tive que fazer escala na França, sozinho. Aí aquele aeroporto da França, ele tem o aeroporto nacional e o internacional, são um vizinho ao outro. Eu desci num e tive que ir para outro. E para pegar esse ônibus, como é que fazia? Mas para quem ficou no centro de São Paulo com 13 anos, né? Não, ali eu já falava o italiano, né? Então já pedi informação em italiano, já ajudava, mas mesmo assim, o frio na barriga muito grande. Mas imagina, querendo ou não queria perder o voo e olhava para o voo estar em cima, e qual que é o portão que eu tenho que entrar, então isso tudo... E quando você chegou lá, o Atalanta estava subindo para a primeira divisão, né? Sim. Vocês chegaram pelo que eu lembro, que eu estudei, vocês chegaram tipo assim, para manter o clube na primeira, né? Nem sonhava em título, né? Não sonhava em títulos, era só para brigar para não cair mesmo, e o Atalanta chegou entre os 6, né? Acabou indo para a Copa UEFA. Então aquilo para eles foi como se fosse um título, né? Tanto é que eles se lembram de mim até hoje, justamente por causa daqueles 3 anos ali que... Você virou um ídolo na cidade lá, né? Então, Bergamo é uma cidade muito pequena, né? Uma cidade de 150 mil habitantes só. E o italiano, ele é muito mais fanático do que o brasileiro. Sério? Uma senhora de 60, 70 anos discute futebol conosco da mesma maneira que a gente está falando aqui. Ela sabe o esquema tático, ela sabe quem é o treinador, a maneira que o treinador joga. Ela tem a capacidade, ela lê, ela discute se o treinador fez certo, fez errado, se ele está dando treino certo, se está dando treino errado, por que ele viajou. Tá? Então, o italiano tem isso. Ele já o italiano já é crítico por natureza. Quando se transforma no futebol, então, aí... muito mais. E que nem ele falou que você virou um ídolo lá na Itália. E hoje, vamos por assim, hoje depois de tudo, já que você já passou, você pega lá um torcedor do Guarani, do Palmeiras e do Atalanta. Você acha que, não querendo dizer onde você fez mais história, e eu só acredito que você concorda, foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras. Mas se você pegar do torcedor ali, pensando um pouco como torcedor, aonde você acha que o torcedor te vê mais como ídolo nesses 3? No Palmeiras. No Palmeiras aconteceram os títulos, né? O Palmeiras no Guarani eu cheguei 2 vezes a 2 finais, nós perdemos as finais, né? No Atalanta nós também não fomos campeões.
No Palmeiras não tem nem que... O Atalanta na época tinha o Milan de Van Basten, Gullit, então era difícil de jogar contra ele. O Napoli tinha Maradona, né? A Inter tinha os alemães, então o Atalanta era um time que era para estar ali para brigar, para não cair, e batia neles, ganhava deles, né? Nós batemos o Milan dentro da casa deles, nós batemos a Inter, batemos o Napoli, mas nós sabíamos que era um time para brigar ali, para não cair, e chegar entre os 6 foi uma conquista. Agora o Palmeiras não, o Palmeiras, né, foi uma outra história, tem títulos, né? Então isso, com certeza o palmeirense hoje tem um carinho muito grande. Uma coisa que eu vi também, você estranhou muito no futebol italiano, e quando você saiu daqui, você tinha a média de 25 gols por temporadas, né? Sim. E tipo, aqui era a média, tinha que manter essa média. E lá, você jogou num time completamente retranqueiro, que tinha você na frente para resolver. Já nos últimos 2 anos chegou o Canidia, né? Uhum. Aí ele ajudou um pouco mais. Mas mesmo assim a média foi de 10 gols por ano. E era... E pra ele, nossa vida, se você atingir 10 gols no ano na minha época lá, era excelente. Todos estavam muito contentes, muito felizes, entendeu? Uhum. Mas para mim era muito pouco. Fazer só 10 gols no ano os jogos são menos também, né? Muito menos. Mas fazer só 10 gols no ano é muito pouco. A gente aproveitando, falando nessa área de fazer gol, a gente vê no futebol atual hoje, né? O futebol mudou muito, né, Var? Demais. Muito. Como você se veria hoje, se você estivesse jogando hoje no futebol? Eu acho que eu me daria bem. Me daria bem porque os campos, os gramados são melhores, né? E existe aquela coisa, o toque de bola são melhor, aquela facilidade de ajeitar para quem vem de trás, preparar a jogada. Então isso eu acho que eu poderia me dar bem ainda no futebol de hoje por causa dessas características. E eu tinha muita facilidade de sair da área, né? Coisa que hoje é aquele que, se você pegar os times grandes que ganham grandes títulos hoje, tem o centroavante de área. Se você pegar o Real Madrid, tem o centroavante de área. O Barcelona até tempos atrás tinha o centroavante. O Bayern tem o centroavante de área, entendeu? O próprio Chelsea agora tem um centroavante de área. Aqueles que não têm dificuldade. E no brasileiro está tendo essa dificuldade. Hoje é uma grande dificuldade no futebol brasileiro, né? Um camisa 9. Não é só o futebol brasileiro. O mundo todo se ressente daqueles que sabem fazer gols, aqueles que têm velocidade, porque todos querem aquela coisa intensa. Correria, até na seleção brasileira. Até na seleção brasileira. Até na seleção brasileira. O último jogo aí, Neymar jogou de camisa 9. Não sei, cada um tem um modo de ver, mas pra mim não é um camisa 9, não é um matador. Ô Renatão, só falar uma coisa aqui. Pessoal, acabamos de receber aqui o Felipe lá da Queijaria Pereira. Ele vai entregar pra gente aqui, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, que honra, hein? Nossa, só por causa que você veio. Isso aqui é só pra ver? Não, podemos comer também. Isso já prestigiar aí um produtinho da nossa terra aqui mesmo, né? Obrigado. Feliz por ser conterrâneo nosso, nada melhor que presentear com um produto especial do nosso. Muito obrigado. Produção aí, Queijaria Pereira. Obrigado. Que legal, valeu. Um abraço, viu, gente? Obrigado. Valeu, Felipão. É só porque você veio, velho. É pra vocês. Olha né? isso, que coisa linda, hein? Não dá nem Tá vontade bonito. de comer, né? Nem bonito. coragem. E o Ivan, que nem a gente tá falando da seleção brasileira, né? Pra você, quem que foi o último ali que... Tirando um pouco essa questão de camisa 9, centroavante ali, ó. Quando você fala a seleção brasileira, dos últimos 10 anos pra cá, você vê o Neymar como... Seleção brasileira já pensa no Neymar como o melhor do Brasil, como o cara referência. Ou você acha que, tipo, mesmo aqueles que não foram convocados, ou aqueles que estão lá dentro mesmo, chega até a ser um pouco melhor, mais referência que o Neymar na seleção hoje? A gente não consegue ver ainda o Neymar como referência, pelo menos eu não consigo, porque ele não ganhou um título mundial, né? A gente esperava, mas ele demonstra um individualismo muito grande. Vamos falar desse último jogo aí contra o Chile. Teve tanta oportunidade de talvez chegar e deixar mais companheiros à cara do gol, mas ele ainda quer ser muitas vezes acima do que precisa ser. Ele não entendeu ainda que ele já está nesse patamar. O que ele precisa é ganhar o Mundial, né?
porque ele já é considerado, na minha opinião, um craque, um fenômeno. Não, isso não tem que falar. Mas só que ele vai só dar um basta nessa cobrança, tudo, só quando ele for campeão do mundo. Isso não tem como. E isso a gente sai um pouco do Neymar e vê isso em todos os jogadores, né? Exemplo, o Messi. O Messi nunca ganhou um Mundial, só que o Messi é o Messi. Sim. Ele construiu coisas a não ser uma Copa do Mundo, né? E o Messi tem uma diferença, ele é individualista, ele é um cara driblador, veloz, tudo, mas ele é capaz de deixar algum companheiro na cara do gol e deixar de lado alguém fazer o gol sem que ele não consiga fazer. E é isso que falta no Neymar. O Neymar, eu não vejo isso nele ainda. Quando ele chegar a entender essa situação, talvez ele cresça mais ainda, vai crescer no conceito de todos os brasileiros. E para essa Copa do Mundo aí de 2022, tá confiante? Brasilzão? Não tenho muita confiança. Também não. Não vou dizer que não vou torcer, mas assim, eu vejo a seleção brasileira jogando aquele mesmo futebol com alguns jogadores que estavam lá da mesma maneira. A zaga, são quase os mesmos, né? E eles perderam um Mundial numa bola parada, quando vemos perdendo outros mundiais em bola parada, e continua sendo aquela mesma zaga. E isso é preocupante. Lógico que a pessoa cresce, melhora na sua profissão, mas eu não vejo essa melhora quando você enfrenta times grandes europeus, que dá muito mais trabalho. É uma reformulação, né, que hoje falta, acho, um pouco no futebol brasileiro, né? Trazer os meninos mais novos, mudar, né? Até, por curiosidade, você jogou junto com o Tite, né? Eu joguei com ele no Guarani. Ele foi um volante meia ali, que tinha uma característica de sair para o jogo e tal, mas era um cara que se machucou muito, né? Na minha época no Guarani ele se machucava muito, estava sempre fora, teve que operar o joelho e tal, até a gente vê ele mancando até hoje, então a dificuldade que ele teve foi muito grande. Você chega a ter contato hoje ainda ou não? Conversa? Eu tive uma ou outra vez assim no aeroporto, onde a gente se encontrou, mas nada de especial. Oi, Vai, e assim, como você se vê hoje, sem olhar pelo Palmeiras, a história do Palmeiras, entre os 10, você é o 8º maior artilheiro, um clube que, grande expansão, eu imagino o que passa na sua cabeça, você já viveu grandes decisões, né? Sim. Várias delas. E uma pergunta, a gente olhando para um cara que é matador, foi decisivo. Quando você entrava num jogo daquele, ainda tinha friozinho na barriga depois de tanta experiência? Sempre teve. Às vezes que não deu frio na barriga foi às vezes que eu não joguei bem, errei passe. Tem que existir esse frio na barriga sempre. Eu sempre digo para os meus, para os mais chegados, que mais faz falta na vida da gente depois que para de jogar é justamente isso, esse frio na barriga. É quando você está chegando no estádio, quando você vai entrar ali no túnel, quando você ouve aquela galera, até você tocar a primeira vez na bola, isso, além de fazer muita falta, fazia bem, porque era aquilo ali que te dava o seu equilíbrio. O dia que não tinha esse frio na barriga, não acontecia coisas boas. E quando tem esse frio na barriga, você acaba tentando se superar. A gente, mais uma vez, voltou disputando uma final de um paulista, né? E você fez história num paulista. E como que foi aquela vez com o Palmeiras, no primeiro jogo, o Viola fez um gol e imitou um porco, né? Foi. Eu estava no banco aquele jogo, né? Você estava no banco e no jogo seguinte no jogo seguinte eu estava machucado, estava voltando, eu vi aquela comemoração, na hora ali a gente não entendeu nada, tinha muito repórter, os caras pularam em cima, a gente não sabia o que tinha acontecido. E não tinha tanta TV, né? Não tinha tanto noticiário, não tinha internet, então a gente viu, quando nós chegamos, que nós saímos, nós tivemos uma folga naquele domingo, e na segunda-feira também tivemos folga, mas na terça nós nos apresentamos para ir para o hotel, que era ali em Bragança. E ali que nós começamos a perceber a seriedade do negócio, né? Porque daí os torcedores palmeirenses começaram a ligar lá no hotel e oferecer dinheiro para nós. Olha, nós estamos fazendo uma vaquinha aqui, nós queremos dar esse dinheiro para vocês, que é para vocês ganhar esse título. Então, eu recebia telefonema, os meus amigos recebiam, os outros jogadores recebiam telefonema, mas aquilo para nós não
fazia nenhuma diferença. Porque ia ser resolvido dentro de campo mesmo. Não, porque nós não queríamos o dinheiro dele, nós queríamos ser tinha que fazer. campeões só, entendeu? Então isso, a gente queria escrever uma história, aquele grupo queria escrever essa história. É uma coisa gostosa de se ver, né? Que hoje está acabando um pouco no futebol, né? O cara vai comemorar cartão amarelo, cartão vermelho. E naquela época é uma brincadeira que ele fez. E, graças a Deus no próximo jogo a gente ganhou deles. A brincadeira dele ficou só na história, né? E como foi ganhar a emoção daquele título, você fazendo o foi gol? indescritível. Aquilo lá é coisa, assim, a gente sabia que tinha condições de ser campeão, né? E iríamos ser campeão de qualquer maneira, só que, assim, nunca se via, fazia 16 anos que o palmeirense não via aquilo, né? Uma coisa tão próxima, então era um peso muito grande, era uma fadiga muito grande, você dormia, comia, pensava só naquilo, né? Então nós fomos para terça-feira para o hotel, parecia que chegava domingo, mas não chegava sábado, né? Então a ansiedade era tão grande e eu sabia que eu ia começar jogando, né? Eu sabia que eu já estava pronto para voltar ao time. A pressão em você sempre foi maior que de qualquer outra pessoa? Sim, sempre foi maior. O centroavante sempre leva essa carga, né? Não tem como. Aonde você joga, o centroavante, o número 9, ele é sinônimo de que tem que fazer gol. Ele tem que resolver. Então a sua cabeça ali antes do jogo ali era pior do que qualquer outra pessoa. 100 por hora. Só que tinha aquela coisa, né? O Luxemburgo tinha psicólogo, nós já estávamos ali preparados, a gente sabia escrever, a gente sabia que a gente queria escrever uma história, então tudo aquilo já estava bem preparado, o enredo era muito bom, só que a gente tinha que colocar em prática lá dentro, né? E graças a Deus aconteceu. E falando um pouco, você citou o Luxemburgo, ele em questão de técnico é a sua referência que você teve? Ou teve alguém que você fala, não, fala técnico pra mim, eu já lembro dele? O Luxemburgo sim, principalmente taticamente, psicologicamente, treinos bons. Eu tive vários treinadores, o Otacílio Gonçalves, que me reintegrou o grupo do Palmeiras, né? Esses caras são acima da média. Como chama o treinador que te deu o apelido de Matador? Não, quem foi que me deu o apelido de Matador foi um jornalista. Jornalista. Sim, Avalone, ele já é falecido. Sim. E esse Avalone, após um jogo, se eu não me engano, não sei se foi contra o São Paulo, que eu fiz 3 gols, ou contra o Corinthians, que eu fiz 3, ele resolveu que ele deveria chamar o apelido. Você fala com uma naturalidade. Que realmente aconteceu. Né? Aquele jogo que eu fiz 3 gols ali tranquilo, deu um passinho. Não, a gente fala assim, mas imagina que nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil, ainda mais por causa da pressão que você acabou de falar. A pressão era muito grande. São 2 torcidas que te cobram muito, muito forte, né? E a imprensa também muito em cima, então isso tudo te traz, se você não estiver preparado bem psicologicamente, você não vai suportar. Eu queria fazer uma pergunta para você, saindo um pouco do futebol, vamos? Bora? Eu não sei falar de tudo, mas como eu te falei, mas eu tento. Hoje, agora, assim, depois de tudo que você já passou, o que você gosta de fazer? Tipo, não tenho futebol para fazer, não tenho nada... Tu mora aqui no interior, porque eu sei que você gosta do interior. Daquilo que a gente já estava conversando aqui, de uma pescaria. E ver futebol, pescar, jogar truco, jogar conversa fora. Eu acho que não tem nada melhor, né? Não, esse interior aqui, e só tem gente de alto nível, né? Então, você gosta de uma pescaria? Gosto de uma pescaria. Só que para pescar aqui a gente tem que ir longe, né? Eu tenho que atravessar, tem que ir lá em Palmeirópolis, lá no Tocantins, para pegar tucunaré. Você já foi ali em Furnas? Não, já fui em Furnas uma vez, mas não pegamos nada, não voltamos. Onde que é? Não pegamos nada. No Tocantins, você falou aqui? Vou no Tocantins, vamos até Goiânia, de Goiânia até Palmeirópolis, o nome da cidade do Henrique Juliano. E de lá a gente vai para a fazenda dos amigos lá para pescar tucunaré. Mas pescar não tem... Pescar... Eles falam, tá nervoso, vai pescar, né? A pescaria nossa é diferenciada, porque vai cozinheiro, vai cantor, vai baralho para jogar, os caras jogam cacheta, jogam truco, e tem um cantor que começa às 8 da noite para meia-noite, que é a hora que a gente manda ele parar, porque ele não quer parar. Então toda vez, e cozinheiro, leva sempre 2 cozinheiras e tal. Lugar legal, só que é muito, muito rústico,
mas a gente gosta daquilo ali. Então, pesca o dia todo, chega à noite, tem lá a sua comida na hora do almoço, da janta, com um bolo de chocolate. Outro dia eu estou lá dormindo, 3 horas da manhã, escuto barulho, os caras jogando cacheta, fizeram barulho. Eu levantei, tinha lá bolo de chocolate, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí eu fui apelidado, né? Eu falei, não, eles começaram a falar, pô, o Evair acorda de madrugada para comer bolo, mas na verdade porque eles fizeram barulho. E comida japonesa, aprendeu a comer lá no Japão? Lá no Japão menos, mas quando nós voltamos para o Brasil, agora é uma facilidade, né? Principalmente porque se adaptou o nosso paladar. Essa comida japonesa que nós comemos aqui, não tem lá não, viu? Não. É totalmente diferente. A gente brasileirou a comida japonesa. Exatamente. E falando da culinária, então, a culinária dos países que você já passou, a Itália sobressai o Japão ainda um pouco? Com certeza. Muito. O italiano, ele o queijo italiano, a massa italiana, o risoto italiano, a carne nem tanto. A carne ela é exportada, mas o peixe, o italiano realmente é acima da média. A pizza deles é acima da média. Então, a culinária italiana, realmente. Para quem gosta da massa, é um prato feito a Itália, né? Não é assim mesmo? Tipo, igual eles falam, Itália é massa, é isso mesmo. É isso mesmo. Não existe arroz e feijão lá. Não existe arroz e feijão. Eu achei que era tipo um folclore, a Itália, massa, não, é assim mesmo. São apaixonados em massa. Isso é assim mesmo. E sobre os lugares onde você já passou aqui no Brasil, né? Tem Campinas, tem Curitiba, tem Minas, tem São Paulo. Se fosse pra você, saiu agora do futebol, tenho que ir pra algum lugar, conheci alguns lugares aqui do Brasil. Sim. Você voltaria pra algum lugar aqui do Brasil ainda ou você já pensaria fora? Eu gostaria de morar em Goiânia de novo. Eu morei em Goiânia há 5 anos. Mas se tivesse que, assim, tirando Minas, se eu tivesse que escolher um lugar, eu iria para Goiânia. É meio parecido, né? Em Goiânia. Não, mas é muito mais calor lá. Calor, né? E como eu gosto de pescar, fica tudo mais perto, essas coisas, tenho bastante amigos também, né? Então esse tipo de situação seria legal poder falar assim, vou encerrar de toda vez, vamos mudar para Goiânia, vou ficar lá e acho que seria bacana também. Quando você resolveu, com 38 anos, você encerrar a sua carreira, você encerrou tranquilo? Tipo, meu dever foi cumprido? Sim. Não falo nem a questão tipo de conquistas pessoais, que isso, claro, né? Existem inúmeras conquistas. Não, isso aí faltou. Faltou ser campeão do mundo pelo Palmeiras. Eu tive lá em 99, nós tivemos ali na cara do gol, contra o Manchester e perdemos o jogo. Então isso aí faltou. Profissionalmente, lógico, sempre falta alguma coisa. Mas com o dever cumprido. Então, se tivesse machucado menos, eu tenho 5 cirurgias, né? Eu tenho 5 cirurgias no joelho, uma de hérnia de disco, uma lesão no maleu, 2 fraturas no nariz. Então são situações que te fez, né, ficar longe do futebol, que poderia ter acrescentado, poderia ter ganhado mais, né, ter sido campeão pelo Guarani. Então são coisas que fez falta. Na sua carreira, em 99 você ganhou a Libertadores. Foi assim hoje assim, um título que você acha com maior expressão na sua carreira? Foi o que mais você exaltou? Não, o que eu mais gostei foi de 93, quebrar o tabu. Ser campeão da Libertadores é legal, é bonito, é gostoso. Mas aquele de 93 foi tirar 16 anos. 16 anos, foi tirar um peso das costas e ouvir o testemunho dos palmeirenses, né? Olha, eu nunca ia no colégio com a camisa do Palmeiras, que eu era zoado o tempo todo. De repente o cara, moleque de 10, 12 anos, virando para mim, falando assim, eu vesti a camisa do Palmeiras e fui com a camisa do Palmeiras pro colégio. Putz, isso não tem dinheiro que paga, né? Nada no... O torcedor faz loucura mesmo, né? Com certeza. O que o torcedor já fez pra você de loucura que você já viu? Nossa, o italiano é mais louco ainda, né? Sério? Que o brasileiro? É muito mais fanático, muito mais fanático que o brasileiro. O italiano, ele é capaz de qualquer coisa para tirar uma foto com você,
para poder te cumprimentar, para te dar abraço. E nesse ponto o brasileiro fica muito atrás do italiano. Mas o que você já viu, assim, que um torcedor já te fez pra você? Tatuagem? Dá tipo presente, sabe? Querer te dar algo pessoal dele, ele sentiu naquele, aquele jogo você fez isso, aquele gol tal, eu estava com meu pai, e meu pai chorou aquele dia tal. Isso é algo assim indescritível, né? Aí ele vem e me traz a camisa do pai dele. Meu pai, olha, isso é coisa... O futebol, ele, como eu costumo sempre dizer, né? O futebol é o futebol, não tem o que fazer. Só que muitas das vezes ele não é só o futebol. Ele vai questão emocional, vai questão familiar mesmo. Alguns anos atrás teve aquela questão do Ivan Moré, que ele publicamente lá na TV, ele foi e falou, ele se emocionou com uma entrevista que o rapaz tinha levado o pai dele para assistir o futebol e ele se emocionou porque era basicamente a história dele, que ele levou o pai dele para assistir um jogo do Corinthians e o pai dele passou um tempinho, faleceu e ele falou, aconteceu isso comigo, eu sou corintiano e tal, e a emoção que o futebol causa nas pessoas é muito a gente grande. vê muitas histórias assim que pais e filhos muitas vezes esse programa de pegar e ir para o estádio é muito valioso, né? Sim. Sentar do lado do filho para assistir um jogo de futebol transcende tudo, né? Isso é bacana demais. Né? Imagino. Oi, Var, aproveitando aqui, os palestrinhos do Sul Divino estão mandando umas perguntas aqui. Posso passar para você aí. Dá tempo de todas? Todas não dá, tem milhões aqui, mas vamos lá. Escolhe as melhores aí. Vamos lá, vamos aqui, ó. Aquele passe de calcanhar contra o Boca em 1994, goleada histórica 6-1 no Parque Antártico, para o Roberto Carlos. Fazia parte desse treinamento ou foi por intuição sua? Não, aquilo lá a gente sabia que ele passava, né? Mas a gente sabia também que aquele momento ali foi intuição, né? Porque quando eu trago a bola para dentro, eu sabia que ele já estava vindo. Uhum. Mas só que eu tinha que retardar um pouco, aí eu fui levando para dentro até ele chegar, até onde ele chegou. Aquele para mim é um lance que eu coloco assim como um lance que eu gostaria que eu fosse lembrado sempre, né? Tem visão de jogo, poderia ter chutado pro gol, passei, né? Então isso é dessa maneira que eu gostaria de ser lembrado no futebol, como uma pessoa que fez aquele lance de maneira consciente, sabia que eu vi que ele estava passando, eu tinha que retardar a jogada para que ele chegasse no ponto certo. Um assunto que você falou no começo, hoje que falta para o nosso camisa 10 da seleção, Neymar, né? Falta muito isso. Um pouco de humildade, olhar para o lado e tocar, né? Nem sempre queria só ele fazer os gols, né? Eu quero te agradecer a você, a oportunidade de estar aqui com você hoje. Mudou o entrevistador? Mudou já. É ao vivo. Ao vivo mudou o entrevistador. Você viu? Que bacana. Agora vem um vascaíno. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu que sou suspeito de falar do teu futebol, né? Que eu sempre falei que você é um dos melhores atacantes que eu vi jogar. E te perguntar algumas coisas que muita gente que eu ouvi não tem curiosidade de perguntar e nunca te perguntou. Por exemplo, qual que é a sua relação em seleção brasileira? Porque a opinião de muita gente que te conhece é que você merecia ter sido mais valorizado pela seleção. Sim, o que acontece foi o seguinte, em 94, nas eliminatórias, eu joguei todas as partidas das eliminatórias. Certo. E não fui para a Copa. Certo. Eu tinha um relacionamento bom com o preparador físico, com o treinador, e foi um ano que eu fiz 53 gols no ano, né? 94, hoje em dia, o cara fazer 30 gols no ano já é excelente. Fazer 53 é sensacional. E eu tinha feito parte do grupo, né? Certo. E de repente, quando chegou na hora da convocação, só levou 2 do Palmeiras e eu estava fora, né? Então, são situações assim que a gente não entende, não sabe por quê. Eu até hoje não sei por quê. Existem muitas conversas sobre isso, mas são situações que a gente foge do controle da gente. Você tem na sua passagem pelo futebol algum jogador que você conseguiu se destacar mais ao lado dele, que você conseguiu ter uma parceria melhor, ou no Palmeiras, ou no próprio Atalanta, que você, todos que você passou, você foi muito bem. O que mais me ajudou como atacante foi João Paulo no Guarani, né? João Paulo?
Com certeza. O Edmundo também foi, logicamente, o Edmundo, ganhamos títulos juntos, muitos títulos juntos, mas João Paulo era diferenciado nesse sentido, porque ele era um ponta rápido, que gostava de jogar só pelo lado do campo. O Edmundo não, o Edmundo já vinha por dentro, queria fazer mais gols também. O João Paulo não tinha essa característica, não finalizava muito bem, mas tinha característica, cavava falta, cavava pênalti, cruzava bem, então eu me aproveitava disso aí. Então o João Paulo foi o que mais me ajudou na carreira. Hoje a gente está vendo muita dificuldade em levar os meninos a praticarem futebol, que eu estou vendo também, que está tendo muita dificuldade. Sim. E está faltando atleta hoje de alto nível nas categorias de base. Por exemplo, conversei com o meu ex-treinador há um tempo atrás, acho que foi ano passado, ele me disse que os clubes brasileiros hoje estão perdendo um pouco de parâmetro de escolha, porque os jovens não estão muito procurando mais a prática de qualquer esporte. Qual que é a maior dificuldade que você acha que está havendo de levar os meninos para o futebol, para o basquete, ou para qualquer esporte que seja? Celular, vida mais fácil. Certo. Né? Os pais, hoje em dia, deixam tudo isso correr. E é muito mais fácil você ficar em casa jogando alguma coisinha no celular do que você pegar a sua chuteirinha e treinar. Treinar, você tem que gostar, você vai cansar, você vai suar. O celular, a internet não dá nada disso, você fica no ar-condicionado brincando. Então isso fez com que as crianças perdessem essa vontade de... E logicamente que, levando para o lado mais profissional, essas pessoas que hoje ensinam são pessoas que teoricamente viram e querem ensinar, e de repente não tem a mesma facilidade de passar esse tipo de informação para crianças. E muitas vezes a criança, por um detalhe ou outro, já deixa de querer fazer esporte porque falta uma certa estrutura. Vamos colocar Ouro Fino hoje. Certo. Que estrutura tem Ouro Fino para montar um timinho, para montar umas escolinhas, né? E dar uma oportunidade para esses meninos? São campos ruins, que são o ano todo o mesmo local e de baixa qualidade, né? E isso desestimula essas crianças. O menino hoje em dia, numa cidade como a nossa aqui, ele deveria de ter muito mais opções de campo, de treinamento, de competição, né? Para poder sair de casa. E a gente vê hoje o estádio aqui com muito poucas pessoas, não tem nem campeonato. Então são situações que é preciso ser criada para que essas crianças tenham motivação de sair de casa e possa querer fazer algum esporte, porque é algo que tira da rua e te deixa longe das drogas. Isso seria o ideal. Você teve uma passagem pelo Yokohama, né? Eu joguei 2 anos no Yokohama. Como é que é a cultura, vai lá? Foi difícil a adaptação na cultura deles? Não. Eu acho que o mais difícil era a viagem de 25 horas. 25 horas até muita escala? Até Tóquio. Então, não, era só uma escala, mas só que são 12 horas, mais 1 hora parada nos Estados Unidos, mais 12 horas. Aquilo cansa, né? Então, um dia... você perde um dia e sem contar o fuso horário, que você perde mais uma semana depois de você ter que se adaptar ao fuso horário de novo. Então são situações que a gente encontrou lá. A comida a gente, no início, um pouquinho de dificuldade, mas nada demais. Depois você começa a achar aonde vende comida brasileira, você começa a conhecer os brasileiros, aí você já começa a fazer arroz com feijão, né? Você já acha onde tem as coisas para comprar, isso aí a gente se virava. Evair, no fim da sua carreira você trabalhou também como treinador, né? Quando eu encerrei a carreira, eu já comecei como treinador. Fui morar em Goiânia e já tive a proposta da Napolina. E a Napolina, que há 4 anos não ia para a Copa do Brasil, e acabou a gente perdendo a final. Chegamos à final, não fazia final há muitos anos, não ia para a Copa do Brasil há muitos anos, chegamos na Copa do Brasil e chegamos a uma final. Então acho que foi um início legal, só que daí eu fui indo para outro time e tal, e chegávamos até bem e tal, mas
nunca tive oportunidade, nunca tive uma proposta de um time do interior de São Paulo, de perto de São Paulo, para poder tentar. Você pensa ainda? Você tem esse interesse hoje? Eu já pensei mais nisso. Hoje eu já não tenho mais tanto interesse nisso. Eu acho que ficar por aqui já é mais cômodo para mim. Eu acho que seria melhor. Tá mais tranquilo em Ouro Fino hoje aqui? Ouro Fino, brincando aqui, um baralho. Daqui a pouco a gente acha um projetozinho por perto, alguma coisa pode acontecer. Nós estamos sempre por aí. Uma coisa que você estava comentando aqui agora há pouco na pergunta do Diego, realmente é muito triste hoje o município nosso aqui. Você não tem incentivo. A gente tinha aqui o clube do Éden Clube, tinha o NP, tinha os times de Crisólia. Sim, e tinha uns campeonatos de futsal, que eram uns campeonatos muito fortes, tinha o Estrela Azul de Monte Sião, que eram uns jogos gostosos. Outro dia me deu uma dor no coração muito grande, que eu fui lá em Crisólia no campo, estava jogando 2 times de fora, e os times de Crisólia não estavam jogando. Então, isso para mim dá uma dor no meu coração. O América e o Sport lá não estão em atividade mais? Não, eles vão voltar agora, devem voltar agora. Falei outro dia com o River, deve estar voltando a marcar. Mas eu desci lá no campo, tinha 2 times de fora jogando, usando o campo, e ninguém de Crisólia jogando. Então isso para mim dói o coração. Quando eu passo aqui de domingo e vou ali no Capitão Armando e vejo aquilo, e eu faço questão de entrar, dou a volta de carro, vejo aquela... ninguém, né? Não tem um jogo, não tem ninguém assistindo, não tem... Isso dá uma dor no coração muito grande. Pega as regiões nossas hoje, as zonas rurais, os campos todos abandonados, realmente. Se você fosse convidado hoje, por exemplo, para um projeto muito bom, para treinar um time paulista que não fosse Palmeiras da categoria de base, você aceitaria? Depende do local. Entendi. Depende do local. Eu acho que hoje em dia todos já têm os seus empresários, são empresários que mandam, são eles que levam, são eles que colocam os treinadores, são situações muito difíceis para se entrar. E eu não tenho mais essa paciência, entendeu? Eu não tenho tempo para esse tipo de coisa, entendeu? Então meio distante para mim. Essa pergunta do Diego, voltando para o interior, você que foi um cara formado no clube interior, né, no Guarani. Você acredita que ainda hoje pode esses clubes menores, expressões, ter um outro Evair? Ou realmente o futebol para esses clubes está acabando cada vez mais? É possível. Só que hoje os times grandes, como eu falei antes, eles têm uma estrutura muito grande que ele já monitora o menino desde os 10 anos. E se ele se destacar com 11, 12 anos, ele não vai mais para o Guarani, nem para a Ponte Preta, nem para um time menor. Por quê? Porque os grandes vão lá e levam esse menino com o pai e a mãe, morando na cidade, dando um emprego para o pai e para a mãe, e isso segura essa criança, entendeu? Por isso que hoje em dia a gente vê muitos jogadores aparecendo lá no Santos, no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. Antes eles apareciam no Guarani, na Ponte Preta, no Botafogo, times de interior, que era mais fácil ter oportunidade. Os times grandes hoje já sabem fazer esse trabalho. Os clubes europeus, eles têm um programa que eu não sabia até então, que quando um atleta é oferecido a eles, por exemplo, um atleta que ainda não venceu, que não vingou no futebol profissional, eles mandam uma pessoa, ou eu não sei como é que chama o nome, que acompanha talvez esse menino aqui, ou no Corinthians, ou no São Paulo, acompanha esse menino durante um ano, né? Um ano, 2 anos. Não sei, não conheço essa proposta. Então tem... o pessoal vem pra cá, o Corinthians ofereceu um menino pro São Paulo, pro Palmeiras, ou pro Corinthians, que seja, e tem um cara lá que vem pra cá que fica acompanhando esse menino o tempo todo. Não conheço esse programa. Não. Aí liga pro diretor, fala, não, daqui um ano, esse aqui a gente realmente pode comprar ele do jeito da forma que foi oferecido. Então ficou muito fácil hoje em dia, principalmente para ir embora do Brasil, né? Então, se não bastasse os olheiros brasileiros que levam os melhores, né? Esse menino, Jorginho, ele é brasileiro, não teve nenhuma oportunidade aqui, de repente virou ídolo lá na Itália. Ídolo na Itália, né? Apesar de não ir para o Mundial agora, mas se transformou num ídolo, joga no Chelsea, num time grande, e é titular da seleção italiana até outro dia. Então, são situações que o Brasil está perdendo. Como você assistindo o jogo de Itália e Macedônia, como que pode o futebol, né? Não, eu não consegui ver o jogo, né? Eu estava ocupado, não consegui o jogo, só vi o resultado. Eu imagino o italiano como é que está. Você que são viveu fanáticos da maneira que são.
o que deve estar passando o Mantini para se manter no cargo lá, porque é inadmissível uma Itália ficar duas Copas do Mundo fora. Isso é inadmissível. Imagina. Qual que é a maior saudade sua, Evair, desde quando você era da categoria de base até no profissional? Qual que é o maior que você sente mais falta, das coisas que você sente mais falta no futebol? É o que eu disse agora há pouco. O que eu sinto mais falta é daquela adrenalina, aquele frio na barriga, de ir para uma decisão, de você ir para o estádio e ver aquela torcida, chegar lá no campo, aquele frio na barriga, de estar na beira do túnel, de entrar, né, de estar de frente com o goleiro para bater um pênalti. Essas são as situações que mais faz falta. Mas de pênalti você era bom. E você lembra de quantos pênaltis você bateu no total e do total que você... Não lembro. Não sei, porque foram muitos, né? Mas foram muito mais acertos do que... Foi muito mais acerto. Graças a Deus foi muito mais acerto. Porque tem uma matéria que eu vi uma vez num jornal, que o goleiro tem um pênalti que você bateu no Palmeiras, que o cara fala na matéria, que o repórter, que o goleiro nem saiu na foto, que era difícil você errar pênalti. Eu treinava bastante, né? Eu tinha uma característica de treinar contra os melhores, né? Então, os melhores goleiros lá do Palmeiras, a gente treinava contra eles e sempre tinha aquela aposta, né? Para poder motivar, né? Para você sentir que se você errar no treino mesmo, você tá sendo cobrado ali. Então, a gente tinha essa coisa. E a gente levava numa boa, então eu tinha que fazer sempre. Eu chegava no jogo, já estava preparado. Quando menino, quem que era inspiração para você no futebol? Nossa, quando menino, quando eu me via por gente, começou assim, a gente, a TV nossa aqui era sempre do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então o Zico era um espelho. A gente ouvia falar desse cara, vendo ele jogar, ele era realmente um cara que a gente... falava assim, puxa, esse cara é diferenciado. Você jogando, quem foi o pior zagueiro que você enfrentou? Que era mais difícil, que batia mais? O que mais bateu foi um tal de Vierkovic. O Vierkovic e um tal de Lana. Esse Lana fraturou o meu maleulo. Ele deu um bico por trás e fraturou o meu maleulo. Esse era mal. E, por coincidência, ele fraturou o maleulo do João Paulo, porque ele sabia bater, entendeu? Então, como a gente protegia muito a bola e tinha características de sair, de repente, o que acontecia? Ele chegava por trás com aquela trava desse tamanho assim e dava no tornozelo da gente. Então, ele era especialista nisso, tanto é que fraturou o meu maleulo e o do João Paulo. Olha só para você ver que coincidência, né? Eu jogando no Atalanta e o João Paulo no Bari. Então... para você ver a dificuldade que era. Por falar em João Paulo, deixa eu fazer um testemunho aqui. O João Paulo, naquele ano em que a Itália tinha Maradona, Gullit, Van Basten, Baresi, Rijkaard, Lothar Matthäus, o João Paulo foi considerado o melhor estrangeiro da Itália, para vocês terem uma ideia do nível que ele era, de como ele era considerado até hoje no Bari. Então, um jogador acima da média que o brasileiro não deu valor. Não foi valorizado aqui no futebol. Nunca deram valor a ele, e ele era, na Itália, um deus ali Ele chegou a se naturalizar italiano? Não. Como eu também não quis. Qual que é a passagem mais engraçada tua que você tem pelo futebol, que até você achou que foi muito divertido, ou no clube, ou de um jogo, ou de uma viagem? Posso contar uma recente agora? Pode. Uma recente agora. É dessa semana, essa é novinha. Não foi com o Geira não, né? Não foi com o Geira não. Ele não estava, não tem alvará para ir. Aí, nós fomos jogar essa semana agora, sábado, lá em Poços de Caldas, e nós fomos de van, né? Chegou lá, perdemos, jogamos truco, eles derreteram 100 litros de chopp e tivemos que voltar. Estamos voltando de van, beleza. Só que a motorista era uma mulher. E nós tinha 12 homens lá atrás e ela dirigindo de boa, tranquilo. E de repente um lá atrás vira e fala assim, puxa vida, houve um silêncio e tal, né? Puxa vida, não vejo a hora de chegar em casa e tirar a calcinha da minha esposa. E todo mundo dentro da van, e teve aquele silêncio. Aí ele emendou, tá me apertando demais.
Aquelas histórias. Aí todo mundo. A motorista não sabia onde enfiar a cara. Coitado. E nós também falamos, não, largamos tudo. Tá doido. Aquelas histórias que contam sobre, que você teve muito próximo dele, aquelas histórias todas que contam sobre o Amaral, é O todas Amaral, verdade? tem uma comigo que ele virou jantando um dia e falou assim, Evair, comprei uma casa aqui na minha cidade. Ô Amaral, que beleza, vai dar uma casa para sua mãe, daí eu não vou dar a casa para minha mãe, mas eu não vou fazer esse tal de imposto de renda não. Ô Amaral, por que não vai fazer imposto de renda? Não, ninguém sabe que eu comprei, é só eu e o cara que eu comprei, não vou falar para ninguém. Não vou falar para ninguém, não vou fazer esse tal de imposto de renda aí não. Naquela história famosa dele do forró lá. É verdade, a gente tava. Do forró do Gerson, forró do Gerson. Do forró de gesso, ele tava lá. Vocês passando de ônibus, ele falou lá, ó, vai ter um forró do Gerson aqui, vocês voltaram lá à noite. Foi todo mundo para lá e era forró de gesso mesmo? forró de gesso. Vai usar o embuste dele. É verdade, é verdade. Não, e o olho embuste dele, ele é E é errado. uma coisa que você não... É o tipo do cara que gosta de fazer a E aquela do... tem uma passagem dele, acho que foi na época também, dessa época sua, que pediram um comprovante de residência para ele poder fazer um financiamento, até acho que era para casa da Calma. Essa eu não sei. Qual Sabe? Não, essa foi, não. ele foi fazer um empréstimo e pediram um comprovante de residência para ele. Que era para ele mandar comprovante de residência, né? Aí ele pegou, voltou na casa dele e tirou uma selfie em frente à casa dele assim. Essa eu não sabia, não. É verdade, ele pediu um comprovante de residência, ele foi tirar uma foto em frente à casa dele assim e mandou. Ah, vindo dele. Vai esperar de Não tudo. duvido, não. Não duvido. Meu Deus do céu. Dos caras que você jogou bola, é o mais comédia foi ele mesmo? Ou você conheceu não, vários? Tive vários. Teve vários? No Vasco? O César Sampaio era um... Brincalhão também? Não, esse aí, vou te falar, também era acima, capitão, né? Brincalhão, mas extremamente sério a hora que tinha que ser sério, mas assim, muito engraçado, muito engraçado. Ele era uma comédia o tempo todo. A gente tinha um tal de Macula também no Palmeiras, que foi o que salvou a gente. Nós fizemos uma excursão para a Rússia e naquele meio não tinha o que comer, marcava um jogo em cima do outro, a seleção jogando e nós lá viajando na Rússia, aqueles aviões que você nunca tinha visto na vida, não sabia nem se ia voar e tal, não tinha lugar nos aeroportos, não tinha praça de alimentação, a gente com dinheiro no bolso, com fome. Foi assim, a pior das piores, e tinha esse Macula. Macula e César Sampaio, puxa, é o que salvava a gente. Vou dar risada. Porque ele arrumava alguma coisa, de alguma maneira, e era naquela época da lambada, e nós íamos almoçar sempre no mesmo lugar, lá ficamos 3, 4 dias almoçando no mesmo lugar, nós jogávamos perto, voltava ali, e não sei da onde apareceu um carinha, um russo, tocando a lambada, e ele, não sei como ele conseguiu, pegou o russo, saía dançando com o russo, lambada naquela época, 94, aquilo para nós era o que nos salvava, porque o nosso almoço era pão com manteiga, no almoço era pão com manteiga, porque a gente não conseguia comer a comida dos caras, e a janta era pão com manteiga também, porque já não aguentávamos mais, queria vir embora de todo jeito. E tinha esses dois caras que salvavam a gente. Salvou o passeio do Foi nessa viagem que o Antônio Carlos levou um litro de vinho e falou assim, lá no meio do caminho nós vamos tomar um vinho, né? E vai. Aí o Clebão foi e experimentou o vinho, mas esse vinho tá muito forte, vou colocar um açúcar aqui. Acostumado com os vinhos brasileiros. Colocou açúcar, nossa, tivemos que separar, quase que os dois começam a brigar lá, porque, olha, esse cara nunca tomou vinho na vida, vai achar que isso aqui é açúcar, e pega lá e meteu o vinho lá e tava tranquilão tomando na hora que o Antônio Carlos chegou, meu Deus do céu. Uma última pergunta que eu quero fazer para você, na sua passagem pelo Vasco, sim, você teve a oportunidade de jogar com o Romário naquela... Não, só o meu companheiro de ataque era o Edmundo. Era o Edmundo, né? Eu já no final de carreira, né, 32 anos, já quase querendo parar tudo, mas já tinha uma passagem ruim pelo Atlético Mineiro, né, fiquei só 2 meses lá e tal, e aconteceu o convite do Eurico Miranda tal, para fazer dupla de ataque com ele de novo,
E correu tudo bem, nós somos campeões brasileiros, né? Uma passagem ruim no início do ano, e de repente você vai e um time que tinha perdido a final pro Botafogo, o final carioca pelo Botafogo, acaba sendo campeão brasileiro de novo e a dupla voltou a funcionar, né? Então foi uma passagem bacana no Rio de Janeiro. Para encerrar também, nós vamos ter até que ser aqui. CR7 ou Messi? Messi. Palpite para a final agora, Palmeiras e São Paulo. A primeira empate e a segunda Palmeiras ganha em casa. Se Deus abençoe. Espero que seja dessa maneira. Então, né? eu Vou estar lá. Vou estar lá também. Vou estar lá. Se Deus quiser, eu vou comemorar muito. Eu tinha recebido o convite, não ia, mas agora um amigo ligou e a gente vai estar lá. Vamos torcer juntinho lá, porque acho que precisa. Você que ensinou o Veiga a bater pênalti? Não subi eu não. Mas o Veiga tem uma característica muito legal, né? Ele não tem canto. Ele não está preocupado se ele vai deslocar o goleiro, se ele vai chutar no outro canto para ser mais bonito ou menos bonito. Importante. Ele é aquele cara que vai lá e faz o gol, né? Esse é o pênalti bem batido. Hoje no Palmeiras, o Palmeiras, graças a Deus, está vindo uma exceção muito grande. Nossa vida. E é só alegria. E o que você faz? Faz falta um camisa 9 para o Palmeiras hoje? Faz falta sim. Faz falta porque um camisa 9, logicamente que obrigaria o treinador a mudar taticamente o time, mas faria com que a bola ficasse mais lá na frente também, teria um homem a mais por tantos cruzamentos que nós temos ali, né? E não tem ninguém às vezes para colocar a bola para dentro. Você vê que o Palmeiras fez gol nesse último jogo aí, mas bola no chão, né? De cruzamento, mas bola no chão. Nunca uma bola de cabeça, né? Quase não tem gol de cabeça. Quase não tem. Foi preciso os dois zagueiros ir para a área, um tocar para o outro para fazer gol de cabeça. Por quê? Porque nós não temos essa característica de jogar como centroavante. Eu quero agradecer você a oportunidade, viu, de estar aqui com a gente conversando. Você sempre foi seu fã, seja brincando, seja como treinador. Eu ainda espero ver você como treinador. Quem sabe um dia, né? Tá bom? Agradeço a todos, prazer. Muito obrigado. Valeu, vai. Obrigado pela atenção, é um prazer. Vamos encerrar lá com chave de ouro? Sim. Manda. Ó, queria falar uma coisa pra você, em nome aqui de todos os corintianos e de pedir todos os torcedores de qualquer outro time aí que seja rival, que não goste do Palmeiras, que não goste do Corinthians, né? Um pouco também pra gente acabar com muita dessa violência que tem nos estádios, por causa dessas brigas. Essa semana mesmo eu vi um cara que foi lá pra frente de um estádio ameaçar outro torcedor só porque não torce pro mesmo time que ele escolheu torcer. Então isso é uma coisa que particularmente eu repudio, acredito que você também, né, Renato? Com certeza. E acho assim, quanto mais a gente que é do interior e que tem o futebol ali como base para as pessoas estimular que essa violência acabe e que as torcidas se unam, façam uma amizade, até pra gente poder ter um Palmeiras e São Paulo junto no estádio. Hoje você ver duas torcidas no mesmo estádio. Hoje em dia existe. Nossa, eu tive a oportunidade de acompanhar isso no Morumbi. Era legal, às vezes eu errava o lado de comemorar, mas hoje você infelizmente não consegue mais ver isso. Não. Por conta do quê? Por causa da violência. Exato. Infelizmente. E eu queria fazer um pedido pra você. Eu queria que você autografasse a minha camiseta do Corinthians aqui, ó, em nome do futebol. Prazer. Pode ser? Em nome do futebol. Beleza? Tranquilo. Você como um ídolo do futebol, além do Palmeiras, um ídolo do futebol, queria que você autografasse a minha camiseta. Pode ser? Lógico que sim. Manda bala? Valeu, velho. Pode ser aqui embaixo? Pode, onde você quiser. E o preto aqui tá meio escuro aqui, cara. Valeu a atenção. Valeu. Vai, obrigado, viu? Deixa.